Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria a todos e a todas que nos acompanham mais uma vez neste encontro de evangelização aqui no canal Evangelizar. Eu sou Márcio, sou missionário aqui da paróquia de São João Batista e Santa Isabel. Estou falando da comunidade Mãe Rainha. Quero desejar a você que nos acompanha, a você que está conosco, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja no seu coração e de todos da sua família. Hoje, mais uma vez, reunidos nesse canal de evangelização com o intuito de evangelizar, levar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo ao mundo através desse canal de evangelização. Então, esse é o nosso intuito, é o nosso objetivo, evangelizar. Lembrando que nós fazemos parte da Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja de Cristo, a única Igreja de Cristo, e, lógico, com muito amor e carinho, fazer parte dessa igreja nos faz ser missionário, nos conduz aí a evangelizar. Então, a essência da Igreja Católica é levar a palavra de Deus, trazer ao coração das pessoas a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, com intercessão de Nossa Senhora. Então hoje nós nos reunimos mais uma vez falando de um tema muito importante, né? Um tema que nós aprendemos na catequese, ali quando criança passamos a entender, né, viver da nossa fé, falar daquilo que a igreja nos ensina. E hoje o tema ele é muito simples, é um tema dinâmico, é um tema que é conhecido de muitos católicos. Não sei se você conhece, né, ou se já ouviu falar e esqueceu, por exemplo, né? Nós vamos falar dos 7 pecados capitais. O que são os pecados capitais? Então, se você já conhece, né, se você tem um conhecimento, maravilha, nós vamos enriquecer cada vez mais o nosso conhecimento. Então, a você que nos acompanha, que Deus abençoe você, continue ligado no canal Evangelizar, compartilhando esse vídeo, deixando o seu like e fazendo crescer este canal de evangelização, porque a nossa missão é evangelizar. Então, antes da gente iniciar o nosso encontro de evangelização, vamos pedir a graça do Espírito Santo para que Ele conduza o nosso coração, conduza a nossa vida, para que Ele nos instrua nesse encontro de evangelização. Então vamos pedir a graça do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos e estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O termo capital deriva de uma palavra latina chamada caput, no qual emana outros diversos pecados. Esse termo capital são os pecados que encabeçam e enraizam outros pecados, conhecidos também como vícios capitais. São Tomás de Aquino diz que o vício capital não só é o princípio dos outros, mas também os dirige de certo modo. Encabeçam a maioria dos outros pecados e que nos traz aí a consequência de vários tantos outros pecados, principalmente o pecado grave. Mas o que é que diz o Catecismo da Igreja Católica? Lá no número 1866, chama-se capitais porque são geradores de outros pecados e de outros vícios. Veja que a ligação de São Tomás de Aquino, dentro desse propósito, a Igreja também os vê nessa proporção de iniciar
outros pecados, né? São os vícios que vão sendo apresentados na nossa vida e que, de certo modo, também vai nos levando ao pecado grave. Hoje a igreja, ele define esses 7 pecados capitais dentro de um fator histórico em que alguns santos e religiosos da nossa tradição católica, eles descrevem e enumerem aquilo que entenderam em relação ao que nós chamamos hoje pecados ou vícios capitais, o que nem sempre se reservava aos 7 pecados capitais, mas que, dentro de uma proporção de estudo, de conhecimento, os reservava em si para que a igreja pudesse tomar um rumo dentro desse assunto tão importante e que leva a nós católicos, né, a nós filhos e filhas, aí ao pecado. Nós sabemos que todo pecado tem uma raiz, então a gente precisa se aprofundar no que rege, no que acontece, no que enraiza esse pecado, para poder tratá-lo e aí então eliminar da nossa vida através de práticas espirituais que nós vamos vendo, nós vamos acompanhar ao longo dessa série e nós vamos falar sobre os pecados capitais aqui no canal Evangelizar. Evagrio Pontico listou 8 tipos de vícios pecaminosos. São João Cassiano também listou 8 vícios mortais, alguns diferentes de Evagrio. São João Clímaco listou o que ele chamava de 8 paixões pecaminosas, mas foi São Gregório Magno que numerou os 7 pecados e os consolidou, que hoje nós conhecemos. Então, quais são esses pecados? A soberba, também como orgulho e vanglória, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula, a preguiça. Esses 7 pecados capitais que encabeçam a lista de tantos outros e que nós chamamos também de vícios capitais. Mas na Bíblia nós temos, não ordenamente, nós temos alguns listados dentro desse contexto dessa lista, que dentro da expectativa, né, de estudos retirado do sumário Católico Concordância, mais ou menos dentro desse campo, né, o orgulho apresenta-se cerca de 138 vezes, a avareza 27 vezes, a inveja 13 vezes, a ira 274 vezes, a luxúria 23 vezes, a gula 9 e a preguiça 5. Uma lista para dar uma noção dentro daquilo que a palavra de Deus fala sobre a relação dos pecados capitais. Então, essa lista, né, dentro desse patamar, nos traz aí uma visão daquilo que a palavra de Deus fala em relação a esses 7 pecados capitais. São João Cassiano, ele classificava os pecados capitais em 4 tipos. Os pecados que não podem ser consumados sem ação corporal, precisa, né, da ação do corpo, a gula e a luxúria. Os que podem ser consumados sem ação corporal, o orgulho, a vanglória. E os que podem ser consumados unidos de ação externas, a avareza e a ira. E existem aqueles que são unidos por causas internas, como a preguiça e a tristeza. Diante dessa classificação, São João Cassiano também listou 8 vícios mortais, bem como também essa adoção que pode levar a uma questão mais grave, a um pecado mais grave, dentre outras situações que também podem ser
agravadas com esses vícios capitais. A gula e a fornicação, tristeza e preguiça estão muito ligados. A avareza e a ira, a vanglória, o orgulho, que trata muito dessa raiz. E é lógico, todo cristão precisa ter consciência desses pecados capitais. Assim, deve-se tomar a decisão justamente de evitar que estes vícios eles comecem a acontecer na nossa vida e não se tornem aquele pecado de estimação que muitas vezes nós trabalhamos isso, cuidamos na nossa vida. Aquele pecado que vai acompanhando a nossa vida dentro de uma proporção, vai se tornando cada vez mais grave na nossa vida, e que muitas vezes a gente não tem conhecimento ou se omite diante da situação. Então, o mais importante diante disso tudo é cuidar para que esse vício, cuidar para que esse pecado ele não aconteça na nossa vida, que a gente possa tratá-lo e, lógico, dentro dessa proporção, poder também vivenciar as regras que com certeza você vai trabalhar aí no caráter espiritual na sua vida. Então, para cada tipo de vício capital, pecado capital, nós trabalhamos uma ação também espiritual na nossa vida, que vai nos levar a evitar que esses vícios aconteçam na nossa vida como todo. Amados irmãos, diante dessa prática, chamada pelos religiosos, os doutores da igreja, como vícios capitais, os vícios que muitas vezes nós trazemos no coração da nossa vida, trouxe aqui a leitura que está no Evangelho de João, capítulo 8, nos versículos 30 a 32, que diz assim: Tendo proferido essas palavras, muitos creram nele. E Jesus dizia aos judeus que nele creram: Se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos livrará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos livrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, se conhecereis a minha palavra, Jesus falou no singular, a minha palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para que nós possamos trabalhar a palavra de Deus na nossa vida, no nosso coração, a gente precisa entender que essa palavra, ela nos traz vida, discernimento, ela nos encaminha para a verdade. Quando nós abrimos a palavra de Deus, Deus fala conosco. Quando nós oramos, rezamos, nós falamos com Deus. Essa ação, meus irmãos, nos leva a nos direcionar diante de tantas situações que nós vivenciamos ao longo da nossa vida. Nós estamos falando inicialmente dos pecados capitais, aqueles pecados que nós trazemos na nossa vida e que muitas vezes nós esquecemos na hora de se confessar. Às vezes a pessoa não tem em mente, o que é que eu vou falar para o padre? O que é que eu posso confessar ao padre? Esquece dos 7 pecados capitais, aquilo que cometeu. E é uma linha de raciocínio que nós podemos utilizar para poder fazer uma boa confissão, que é um dos remédios que nós podemos utilizar aí contra esses 7 pecados capitais, para que eles não aconteçam mais na nossa vida. Nós sabemos que a fragilidade do nosso coração, da nossa vida, nos faz cair nesses pecados diariamente, infelizmente. Mas a nossa vida é uma constância,
se nós estamos em Deus, se nós conhecemos a sua palavra, com certeza vai haver uma libertação. Ou seja, eu vou ter capacidade de poder dizer não a esses pecados. Eu vou ter a força. Agora, lembrando sempre que a força não é nossa, não é uma força física, é uma força que vem do Espírito Santo. É Ele que nos dá força, nos dá entendimento para poder suprir e vencer este tipo de pecado que vai nos levando a uma condição mais grave, pecaminosa. Então, possa-se dizer também que nós podemos trabalhar as práticas espirituais também, as obras espirituais de caridade. É lógico, se nós temos, por um lado, os pecados que nos afastam de Deus, nós temos também as obras espirituais que nos aproximam de Deus, que nós também podemos trabalhar na nossa vida, tais como dar bons conselhos, ensinar os ignorantes, corrigir os que erram, consolar os aflitos, perdoar as injúrias que nos foram apresentadas na vida através do outro, sofrer com paciência as fraquezas do outro. São práticas espirituais que nós podemos trabalhar na nossa vida. E lógico, se nós estamos em Deus, o Espírito Santo vai nos auxiliar a praticá-las dentro daquilo que a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo encabeça a nós, como filhos e filhas do Senhor Jesus. Porque o meu povo se perde por falta de conhecimento. Lá em Oséias capítulo 4, versículo 6. Que essa palavra possa ficar no seu coração. Porque o conhecimento, ele vai nos dar o direcionamento. Vimos na palavra de Deus que se permanecermos na palavra de Cristo, ela vai nos libertar. Então, que não seja por falta de conhecimento, que você e eu estamos assumindo diante de Cristo a missão de levar a sua palavra, para que, diante desta sequência de programas que nós vamos ter, falando de cada pecado, nós possamos também trabalhar a resolução. Podemos também, através da palavra de Deus, trazer aí a forma como nós podemos evitar que esse pecado aconteça, continue na nossa vida, na nossa caminhada. Tenho aqui em minhas mãos o livro do Padre Fábio de Mello, Quando o Sofrimento Bater à Sua Porta. É um livro muito interessante, é uma dica de leitura bem interessante para você, católico, a você que gosta de ler, uma dica bem interessante, pois o sofrimento é naturalmente interessante, ele nos instiga a uma aproximação respeitosa, pois parece condensar boa parte do significado da vida. Compreender o sofrimento parece nos oferecer uma chave de leitura para todas as questões humanas. Afinal, ele perpassa toda a problemática da existência. Ele é o lugar onde reconhecemos nossa humanidade e sua crueza mais venturosa. Amados irmãos, é uma dica bem interessante, né? Às vezes a gente não sabe lidar com o sofrimento, mas o sofrimento, ele vem nos lapidar, vem nos dar o norte, vem nos fortalecer a fé, e então essa leitura é bem interessante. O Padre Fábio de Mello dispensa a apresentação, então traz uma dica de leitura aqui para que nós possamos também entender um pouco mais sobre esse norte que os sofrimentos muitas vezes nos levam. Então, finalizando mais um encontro,
Quero agradecer a participação de todos e todas, a você que se inscreveu no canal, deixou o seu like, compartilhou esse vídeo. E muito obrigado. Peço a nosso Senhor Jesus Cristo, por intercessão da Mãezinha do Céu, que abençoe você. E peço também que nos unamos neste projeto de evangelização, deixando o like, compartilhando o vídeo, fazendo fortalecer ainda mais esse canal de evangelização, que é nosso, né? É da igreja. Para finalizar, vamos pedir, né, a intercessão da Mãezinha do Céu, pedindo a ela que nos ajude, nos instrua cada vez mais a obedecer a palavra de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro no canal Evangelizar. Fiquem com Deus.